veterinária foi um sonho desde de criança. Eu sempre quis cuidar dos animais, de tratar eles como médica mesmo. Porém, os caminhos nunca levaram a ser estudante de medicina veterinária. O preconceito é muito mais forte do que a violência em si na comunidade. Tu viu como é que é a conexão? Só esperando aqui, ó. Isso me deixa um pouco desanimada às vezes, porque às vezes tu entrega um currículo, vê, mora lá no morro, mora na favela, não tem conhecimento. Isso aí eu passei bastante, assim, eu consegui vivenciar isso. Acabei desistindo um pouco, porque não adianta tu ficar lutando contra pessoas que já têm uma opinião formada. E muita gente acaba desistindo mesmo, sendo que o potencial tá aí, são as pessoas daqui que fazem as coisas boas lá nas empresas grandes. Isso aqui faz parte da minha história. Faz parte de mim um pouco. Eu estou fazendo atendimento domiciliar, é o que eu estou como, digamos, autônoma, né? A inserção no mercado de trabalho é muito difícil. Como eu sou recém-formada há 2 anos, praticamente, eu fui buscando alternativas. Eles exigem uma experiência de muitos anos de plantão e outras coisas. E como eu já tive o pequeno junto, finalizando a faculdade, então algumas coisas eu tive que ir me adaptando. Boa tarde. Boa tarde. E aí? Posso? Me sinto muito grata por poder disponibilizar o meu serviço dentro da minha comunidade. É uma mão de obra que não é nada barato, mas o médico veterinário ele pode determinar se o animal vive ou não. É uma função, é uma profissão muito importante, né? Poder exercer ela dentro da comunidade. Aqui é onde eu me criei. Foi onde meio que tudo começou, né? Aqui eu vivi 30 anos da minha história. Desde pequenininha, criancinha, já tinha os animais aqui em casa. Sempre apareceu um monte de bicho aqui em casa. Eu sempre tentava ficar com todos, mas não podia, né? A mãe e o pai não deixavam ficar com todos. Sempre fui muito envolvida nos projetos que aconteciam, curiosa também. Começou com o Escrava Anastácia, quando eu era criança ainda. Participava, era ali na igreja, não tinha a rede VG ainda. Eu participei do Centro Social Elizabeth Zarcamp. Eu tinha, 14 anos, eu estava ali escrevendo ata. Eu ajudava a dar catequese também, quando adolescente. Aí eu fiz cursinho de inglês também, que era uma parte do projeto pelo ISAT, que era pela igreja também, que tinha um projeto. Eu fiz curso de corte e costura, foi lá com acho que 17 para 18 anos ali que eu fiz. Depois eu fiz o pré-vestibular também, aí eu passei na UFSC. Depois eu voltei e participei da direção também, da Escrava Anastácia. Eu fiz parte da diretoria, fui convidada a fazer parte. Trabalhei no Colégio Marista também, que faz parte da rede, e ajudei a fundar o grupo dos universitários. Fui uma das pioneiras ali no grupo, qual também fui contemplada com um tempo depois na Bolsa de Medicina Veterinária. Isso, a ajuda de custo que veio do projeto foi o que deu para manter ali os gastos, né? Os gastos de transporte e alimentação, porque a mensalidade já era um absurdo de cara da medicina. Foi fundamental, foi muito importante. Principalmente quem ajuda, contribui, né, com esses projetos que está ajudando as pessoas a realizar seus sonhos.
Eu vou dar um suplemento para Mel. Hoje ela tá bem melhor do que a última vez que eu vim atender ela. Acredito que a acupuntura ajudou bastante ela da última sessão. Aí esse suplemento dá uma vez à noite, todos os dias, tá? Sim, o Felipe tá dando para ela o suplemento. Então, o olho eu dei uma olhada ali que parecia que estava meio avermelhado, mas não... Normal, talvez, pela situação que ela vive ali embaixo, né? Talvez uma poeirinha, mas nada que seja muito grave. Eu coloquei umas agulhas nela também, aqui no cinturão renal, para dar uma fortalecida no sistema dela. E ela vai ficar bem. Né, Mel? É a de educação. Sim, a educação é mudança na vida das pessoas, e não só das pessoas que estão estudando, mas o entorno delas. Quando uma pessoa ela vai, consegue seu certificado, ela consegue entrar numa faculdade, ela consegue mudar a vida da mãe, do pai, ser incentivo para os próximos que estão vindo. A educação sempre transforma e foi o que eu sempre acreditei. Minha mãe e meu pai, eles sempre me apoiaram em tudo, assim. Eles sempre me ensinaram a ter coragem, força para poder lidar com as coisas que acontecem aí fora, né? É muito forte essa parte da relação de família, né? Eu tô junto com o Vicente há 15 anos já. Construímos a nossa casa, hoje a gente tem a nossa casa, nossos bens, a gente tem nosso filho, que é nosso bem maior. E a nossa relação familiar é muito boa, assim, acho que é a parte mais importante de tudo, essa força que vem tanto do Vicente, que me apoiou em tudo, e o Davi, que foi a força que tá aí nos dando todo dia, o que nos dá coragem, digamos assim. O Monte Serra, para mim, é como se fosse uma família grande, assim. É um espaço que eu me encontro, eu faço pertencer aqui. Tanto pela questão da natureza, acredito que isso é muito importante, esse local que tem toda essa vegetação, todo esse contato, toda essa conexão que eu sinto com a natureza é importante também. Essa vida de comunidade aqui no Monte Serra, e onde todos se ajudam, eu acho que isso é o Monte Serra, essa conexão, essas pessoas ligadas, conectadas e se ajudando. A violência ainda é algo muito forte que tem dentro da comunidade, apesar de ser um lugar bonito, um pôr do sol maravilhoso, porém tem tanto preconceito quanto a violência em si, né? O preconceito só de tu morar numa comunidade, as pessoas, então lá tem tiroteio todo dia, lá a polícia entra armada na tua casa e tal. Mas não é bem assim que acontece. Eu já trabalhei com doces há um tempo, né? Eu fiz bolos artísticos e tal. E tinha muita gente que não queria encomendar porque eu tinha lá, era uma kitnetzinha na parte de cima de casa, era tudo bem limpinho, tinha cozinha planejada, tudo. Tinha gente que não encomendava porque a confeitaria tal tinha renome, era da comunidade, isso e aquilo. E sendo que as pessoas que trabalham nessas confeitarias grandes são as que moram aqui. As pessoas que trabalham nessas pizzarias grandes são as mesmas que moram aqui, são as que fazem as pizzas lá, são as que fazem os bolos lá na confeitaria grande. Então, só porque tu falou, moro numa comunidade, não é um renome, existe um preconceito, as pessoas não compram. Eu acredito que eu não passo por isso hoje. Eu consegui buscar o meu lugar e mostrar que realmente tem potência dentro da comunidade. Que a gente pode ser um bom profissional morando no morro. A gente tem que buscar o nosso lugar mesmo. A gente tem que mostrar que a gente é potência e a gente é bom no que faz. Então, eu estou buscando ser boa mesmo em medicina veterinária. Estou fazendo pós, fazendo especialização, estou entrando na parte de medicina integrativa, estou fazendo acupuntura, estudando para ser boa mesmo e um profissional que a pessoa não precise duvidar de onde que veio, sabe?
Meu sonho agora é abrir meu consultório aqui dentro da comunidade mesmo, com as medicinas integrativas, e poder ter um cantinho aqui dentro para que as pessoas possam levar os animaizinhos ali, eu possa ter um acesso melhor e atender os animais aqui dentro, cobrar o tutor de forma justa, ou nem cobrar, conseguir subsídio para que possa atender sem cobrar. E só estudando e crescendo e aprimorando na área. Que amor pela comunidade, né? Você tem. Pois é. Quem sabe eu não saio daqui, né? Tão cedo. A gente não pode parar de sonhar, né?